Bem, estamos aqui de novo e de volta para mais um super episódio do podcast da Ciesp. Agora eu vou ter que te corrigir ao vivo, Iacores. Do Ciesp. Puxa, lá no episódio os caras ensinaram a gente e eu não aprendi, tá vendo? Eu falei lá, não foi uma mentira. Eu não sou bom de português, né? Meu forte sempre foi matemática. Então, vai aí um pedido de desculpa, mas é isso aí, verdade, né? Então, nós somos aqui do time do Ciesp São Bernardo do Campo e a gente vem com esses episódios aqui de podcast para você que está acompanhando no YouTube ou para você que está nos acompanhando no Spotify ou em qualquer outra mídia aí digital, né? A ideia é realmente a gente sempre trazer aqui conversas, bate-papos, para que realmente possa fazer evoluir o seu negócio, fazer evoluir aí as suas ideias como empreendedor ou até mesmo... como a gente bem falou no último episódio, né? Como o empreendedorismo, não somente na função de dono ou na função de CEO, mas assim, em todas as funções que você tem na empresa, né? Resgatar essa questão aí da evolução de empreendedorismo e de levar sempre o melhor para a empresa no qual você está atuando ou pretende atuar, né? Eu não consegui me apresentar no primeiro episódio, então vou aproveitar agora. Sou o Sader Zillig Pereira, né? Sou nascido e criado na cidade de São Bernardo do Campo, então tenho muito orgulho ali de ser um batateiro, né, de viver essa energia da nossa cidade, esse ecossistema que a gente tem, e muita gente falou ali do Ciesp ser um ecossistema, né, de muitos negócios, de muitas empresas, mas com um objetivo único, de trocas, de conhecimento, né, de poder agregar, né, de poder ajudar alguém e certamente receber isso em troca, seja em informação, seja em negócio, enfim. Uma coisa que eu sempre digo lá nas conversas, converso bastante com o Mauro, né? Então também deixar aqui um agradecimento para o Mauro, ele também é parte integrante dessa ideia aqui do podcast, do Márcio, desculpa, olha eu errando o nome, falei de... Márcio Cubo. Falei de errar nome e já tô errando o nome do Márcio, né? O Marcião que tá com a gente lá no DTEC, fazendo parte aí desse projeto, e a gente sempre comenta muito isso, né? Essa troca de sempre querer levar o bem, uma hora vai devolver pra gente, né? O universo traz de volta. E com a gente aqui, né, nesse episódio de novo, o prazer da Adriana aqui ao meu lado, né, para organizar aqui as ideias, para colocar ordem na casa, né? Então, muito importante estar aqui de novo. Obrigado e prazer estar com você de novo aqui. Prazer é todo meu, Sader. Obrigada por essa oportunidade. Eu adoro falar, então isso daqui é uma delícia para mim. Uma delícia fazer, né? É muito bom, não é? É legal. Eu quando eu venho gravar, minha filha fala, pai, você não vai trabalhar? Poxa, eu tô trabalhando. Vou trabalhar. Olá, né, para todo mundo que está nos ouvindo, aqui nos assistindo. A gente não sabe o horário, né? Bom dia, boa tarde, não dá pra falar bom dia, boa tarde, é isso aí. Olá você, obrigado por estar. E não se esqueça, né? O nosso canal, ativa ele está surgindo, exatamente. Se inscrever no canal. Curte o episódio, elogia compartilha. O Sader e a Adriana. Exatamente. Deixa aqui os seus comentários, né? O próprio Mauro pediu pra gente lá no episódio anterior. Deixa suas ideias, mande sugestões, escreva o que faça sentido, né? De a gente tá conversando, de a gente tá discutindo e debatendo, né? Se voluntarie a ser um entrevistado ou entrevistador aqui, né? A gente vai trazer isso pra dentro, entender, né? Junto com o time ali da diretoria e fazer com que de repente viabilize isso. Então, assim... realmente tentar aproveitar esse canal que o Ciesp ali entrega tanto para os seus associados, né, como futuros associados e até mesmo para você, né, que não consegue de repente nesse momento ser um associado ali direto e colaborativo, mas você pode fazer parte dessa rede, né, pode fazer parte desse grupo, né, e integrar aqui todo esse time. E hoje a gente tem de novo um super convidado. Cara, eu não vou falar o currículo dele. Eu estou muito ansiosa para entrevistar ele. Eu me nego a falar o currículo dele, senão vou gastar aqui 20 minutos falando. Não, e eu preciso saber como é que ele faz tudo, porque a gente não consegue fazer tudo que ele faz. No meu dia só tem 24 horas. Olha o nosso convidado. Ele é engenheiro químico, tá? Ele é MBA em marketing, coach executivo, ex-diretor da BASF, ex-presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global da ONU. Nossa, olha isso. É um menino importante mesmo. Ex-diretor da Fundação Espaço Eco,
atual diretor do grupo ESG aqui do Ciesp de São Bernardo, conselheiro da Fundação Abrinq, uma fundação que tem um trabalho incrível. Muito legal. Que a gente vai pedir para ele contar para a gente. Sócio-diretor da Ceravale Consult. Isso foi só o básico. Só para, né? Porque, além disso, ele é escritor de livros técnicos e de romance. Eu não faço a menor ideia de como é que ele consegue isso. Maratonista, já correu a maratona de Nova York e outras maratonas aí logo que ele vai ali. contar pra gente. E já fez o caminho de Santiago de Compostela. Que isso, é louco. Muito. Você quer mais ou não? Se a gente for esperar ele contar uma história de cada daqui, 5 horas de podcast, hein? Mas eu não consigo conciliar tudo isso. Você consegue? Você faz ideia como é que ele faz? Ele vai contar pra gente. Vamos Seja muito bem-vindo. Vitor Ceravale. Deixa eu... Não vou errar o nome dele, né? Porque da outra vez eu já errei o nome. Não erra. Também mas eu te corrijo, não tem problema. É melhor você falar, né? Já falou, então tá bom. Prazerzão demais te receber. Muito obrigada de estar aqui com a gente, de ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obviamente que eu não sou nem 10% de tudo que vocês falaram, mas tudo bem. Mas vamos valorizar, né, Vitor? Tá certo. Não, eu já conheço o Vitor há algum tempo e vou falar que admiro muito todo o trabalho dele. Muito bom, tá? Pode ter certeza disso. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que eu considero de grande relevância para toda a sociedade, mas diretamente fala no ouvido dos empresários industriais. Nós estamos falando de um tema muito atual e eu espero poder esclarecer, desmistificar e dar alguns caminhos para que o empresário entenda do assunto que nós vamos falar. Legal. Vitor, a gente vai falar sobre o ESG, né? Que é uma... Eu não vou me atrever a falar o nome em inglês. Não, Você quer se atrever? Não, eu não. Deixa ele, deixa ele. E a gente, assim... E é importante a gente traduzir sopinhas de letrinha, né? Exatamente. Porque a gente fala muito sobre o ESG, né? Traduzindo é quando a gente fala do ambiental, social e a governança, é uma sigla em inglês. E que apesar de se falar muito... Tem muita dúvida. Eu já conversei com várias pessoas assim, sobre o ESG. O que é isso? E eu comecei a me surpreender. O que é o ESG, né? Para quem ainda não sabe, e por que ainda tem tanta dúvida sobre esse tema? Essa é a pergunta de $1 milhão. Basicamente, vou começar definindo o ESG, mas nós vamos ter que voltar um pouquinho para explicar como é que isso tudo aconteceu. Legal. Como é que é a história do ESG. O ESG, que é Environment, Social and Governance, né? Ele é uma abordagem de negócios, no âmbito de negócios, que junta principalmente dois interessados, dois stakeholders. Os investidores, que são os acionistas das grandes organizações, e as empresas. E o objetivo é tratar de critérios sociais, ambientais e de governança no longo prazo para ajudar as decisões, aumentando as oportunidades e diminuindo o risco dos negócios. É algo muito focado nas empresas, né? Isso tudo começou de verdade mesmo lá em 2004, quando em Davos, o Banco Mundial e o Pacto Global das Nações Unidas lançaram uma iniciativa que juntava grandes empresários e eles queriam trazer essa questão da governança, da capacidade de tomar decisão, das estruturas de decisão de negócios, englobando os temas sociais e ambientais, mas pensando no longo prazo. Isso em 2004. Eu já atuava naquela época nesse tema, na BASF, e eu nunca escutei. Já fazia isso, só que com outro nome, de outro jeito? Eu nunca escutei essa sigla ESG. A coisa começou a esquentar mesmo em 2018, quando os grandes investidores globais, e o exemplo mais conhecido no mundo dos negócios é o Larry Fink, que é o dono do maior fundo financeiro do planeta, que é a BlackRock, que tem dinheiro em empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde ele começou a ele criou um hábito de mandar cartas para os CEOs das empresas onde a BlackRock investia. E ele dizia alguma coisa assim: olha, nós queremos os dividendos, sim, nós queremos o retorno do investimento, mas nós queremos saber o que você está fazendo para cuidar do meio ambiente, para cuidar do planeta. Porque quando há um risco ambiental, é risco do nosso dinheiro. E eu quero saber o que vocês estão fazendo. E se vocês não me derem evidências, simples assim, eu vou tirar o dinheiro que está na sua empresa. Eu estou falando de uma forma meio pragmática, mas era mais ou menos assim que as cartas começaram a pintar nas mesas dos CEOs. E aí, cada ano é uma crise.
Me desculpem. Ou seja, todos os anos vem uma carta dele com alguma novidade. Nessa época, começou a aparecer uma nova forma de entender os negócios. Porque antes a gente falava de capitalismo de acionistas. Ou seja, quem tinha dinheiro punha o dinheiro em algum negócio e quer retorno. Simples. Né? Como dizia Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia. The business of business is business. E aí, o que acontece? Ele começa a mudar essa perspectiva. Então, ao invés de nós falarmos em capitalismos de acionistas, nós começamos a falar capitalismos de stakeholders. Stakeholders são as partes interessadas, desde o acionista até o funcionário da empresa, a comunidade, os fornecedores, os clientes, o meio ambiente, os governos. Ou seja, a empresa ela faz parte de um sistema que não envolve somente o seu negócio, envolve o relacionamento dela com todos esses públicos, né? E aí o ESG começa a ganhar uma evidência muito maior. Mas eu não vou ficar dando spoiler, vamos devagar, porque eu preciso contar a história passo por passo. Quando a gente fala de ESG, Vitor, é a mesma... Porque responsabilidade social, sustentabilidade, ele passa por isso e vai além? A sua pergunta, ela me levanta a bola para que eu, de forma muito sumária, conte um pouco essa história. A sustentabilidade, ela é jovem. Né? Ou seja, se fala muito em sustentabilidade hoje em dia, sem nós entendermos, né? Tem muita gente que acredita que sustentabilidade é abraçar a árvore, ou se não de fazer boas ações, ou de, sabe, simplesmente fazer um evento e no final dar de brinde uma muda de uma árvore porque é um evento sustentável. Né? Trocar os copos de vidro por copos plásticos e de repente eliminar os copos porque nós estamos gerando resíduo. É muito complexo lidar com isso. Nós não fomos preparados para lidar com isso porque nunca lidamos com a escassez, por exemplo, como os países que viveram grandes guerras. Se você for num país desenvolvido, principalmente na Europa, a forma como eles tratam a questão ambiental é bem diferente da nossa. E eles não acham que estão fazendo nada de diferente, porque eles foram obrigados a fazer isso. É normal, para sobreviver. Nós hoje, só que eles para sobreviver no momento atual, na época deles. Hoje nós temos que pensar em cuidar do nosso meio ambiente, cuidar do planeta, mas pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, no que eles chamam as próximas gerações. ESG trata bem nessa direção. Quando você faz a pergunta, lá atrás a gente falava muito de ação social. Era muito comum se falar isso no Brasil, principalmente. A própria Fiesp tinha um núcleo que se chamava NAS. Quando eu entrei lá nesse movimento, lá na Fiesp, eu entrei para participar do NAS, Núcleo de Ação Social. E o objetivo, ele estava muito alinhado, apesar de ser no âmbito empresarial, a uma cultura que é não só do Brasil, mas de países em desenvolvimento, que é uma cultura assistencialista. Ou seja, nós temos que dar o peixe. Aí a coisa começou a evoluir. Não vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Não, só que, na verdade, aqui entre nós precisamos dar o peixe sim. Só que nós temos que comprar isca, fazer planejamento do anzol, sabe? Você tem que ter todo um processo, que aí sim você agrega a responsabilidade social no negócio. Existem várias definições de responsabilidade social. Eu vou passar para vocês duas delas que eu considero muito relevantes e que eu uso em aulas, porque eu dou aulas desse tema, né? O Instituto Edson é o autor das duas. O Instituto Edson é uma organização que praticamente profissionalizou a responsabilidade social no Brasil. E tem vários motivos para isso, né? E a responsabilidade social, se ela pudesse ser definida tecnicamente para um empresário, ela não é dar peixe, ensinar a pescar, nada disso. Responsabilidade social empresarial é fazer negócios. Só que fazer negócios com corresponsabilidade com o desenvolvimento da sociedade e a preservação dos recursos ambientais. Não é um simples ato de caridade, né? Tem muita gente que não liga com isso. A responsabilidade social é eu doar cesta básica. Não que isso não seja importante em alguns... Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso exclusivamente, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, um especialista da década de 70, o Carroll, ele dividiu a responsabilidade social em quatro áreas.
a responsabilidade discricionária, que depois evoluiu para a responsabilidade voluntária, a responsabilidade legal, a responsabilidade ética e a responsabilidade econômica. Ele dividiu em 4. E aí, o que aconteceu? A responsabilidade discricionária é aquela que a gente tem de ajudar os outros. Mais ou menos assim, aconteceu uma tragédia, a gente quer mandar alimento. Ou a gente está na Avenida dos Bandeirantes, meia-noite de carro, e vê uma mulher parada com o pneu furado. Você não pensa no risco de segurança, você para o carro e vai lá e ajuda. Às vezes até é irresponsável fazer isso, poderia fazer uma outra coisa. Mas essa coisa de ajudar que vem de dentro para fora é o que a gente chama de responsabilidade discricionária e que evoluiu para a responsabilidade filantrópica, podemos dizer assim. A responsabilidade legal é o compliance, que é a obediência às regras e leis. Tá? Então, quando você fala do direito, você está falando de compliance. Muitos empresários entendem a responsabilidade ética como o compliance. Não é. Você tem que ter um sistema de gestão de ética, um processo que, obviamente, o compliance vai garantir a efetividade dele no cumprimento das regras e das leis. Né? A responsabilidade social, podemos dizer assim, é a responsabilidade social corporativa. E a responsabilidade econômica é a sobrevivência. Não adianta você fazer doação de brinquedos quando a tua empresa está indo para o buraco. Está quebrando. Aí a gente chama isso de pilantropia. Né? Ou seja, é a capacidade da empresa de fazer as coisas boas, sim, mas cuidar primeiro do seu negócio. É a teoria do comissário de bordo. Se despressurizar a cabine, coloca a máscara primeiro em você e depois na criança que está do seu lado. Então, responsabilidade foi para essa linha. Aí apareceu o fenômeno da sustentabilidade, ou, mais tecnicamente, do desenvolvimento sustentável. Isso aconteceu no final da década de 60, quando um grupo de estudiosos, entre eles até brasileiros como Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo muito reconhecido internacionalmente, que foi nosso presidente por 2 mandatos, eles criaram um clube que ficou institucionalizado como o Clube de Roma. E qual era o objetivo? O planeta começa a se desenvolver muito, e ele se desenvolvendo começa a causar impacto no planeta. Petróleo, entre outras coisas, principalmente petróleo. Aí, esse grupo acaba induzindo, e as Nações Unidas, em 1972, promove o primeiro encontro para a discussão desse assunto, que foi a Conferência de Estocolmo. Os caras ficaram 2 semanas discutindo chefes de Estado, autoridades, e eles dizem que uma das grandes conclusões que eles chegaram no final dessas 2 semanas foi que os recursos do planeta Terra são finitos. Por exemplo, falava na época que você pode não acreditar, o petróleo vai acabar. E tem hoje que ainda hoje não acredita. Acha que ainda a gente vai ter isso eternamente. A questão é o que nós chamamos de tempo. Então, quando você fala de ter reservas de petróleo que ainda estão sendo descobertas, inclusive no Brasil, estão explorando lá na Amazônia petróleo, tem petróleo. A questão é, o planeta Terra não está feito para durar 100 anos, 200 anos, 300 anos. E o petróleo vai acabar muito rapidamente porque o aumento do consumo é muito maior. Né? Aí o que acontece? Em 72 aconteceu isso, aí depois a discussão começou a aumentar e foi instituída uma Comissão Internacional Global de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que quem foi chamada para liderar foi a primeira-ministra da Noruega, a Madame Gro Brundtland. Ela liderou uma comissão que criou um relatório que ficou conhecido como O Futuro que Queremos, ou Relatório Brundtland. E aí o que aconteceu? Lá nesse relatório foi a primeira vez que apareceu a definição de desenvolvimento sustentável. E qual era a definição? Né? Vamos abraçar árvores não foi isso. O desenvolvimento sustentável é a capacidade de nós atendermos às necessidades do presente, quaisquer que elas sejam, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazerem o mesmo, de atenderem às suas próprias necessidades. Pronto. A partir daí, nós começamos a entender que era alguma coisa muito mais como uma competência. Isso vale para empresas enormes, transnacionais, e vale para nós, cidadãos comuns. Quando nós estamos satisfazendo as nossas necessidades, nós estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Na maioria das vezes, não. Nós até queremos que eles se beneficiem imediatamente, mas pode ser que amanhã eles não tenham mais condição de ter esse benefício. Bom, evoluiu.
Em 86 começou foi uma discussão muito grande. Em 96 foi o evento do Protocolo de Kyoto. Muita coisa já estava sendo desenvolvida de combater a questão do efeito estufa, ou seja, quando nós emitimos carbono para a atmosfera, forma-se uma camada que gera uma estufa e aumenta a temperatura do planeta, né? Hoje é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir daqui a algum tempo, algum mês, um mês e meio, lá no Pará. Na né? COP30, isso, né? Que ela vai acontecer no mês de novembro, aqui no Brasil, né? O Brasil acho que vale a pena até eu comentar depois um pouquinho a respeito especificamente desse evento. Mas para fechar, a coisa começou a evoluir e na mudança do milênio parece que deu uma febre de tentar o que nós podemos fazer para dar um sinal para o mundo além do Nostradamus, que era o fim do mundo, né? E aí as empresas foram chamadas para discutir a incorporação de valores na gestão, que foi isso quando nasceu o Pacto Global das Nações Unidas. Aí a ONU, em 2000, com base num estudo feito em 1990, eles identificaram 8 problemas que o mundo não havia conseguido resolver. E eles listaram esses 8 problemas e definiram objetivos do mundo para resolver esses problemas. Acabar com a fome e a miséria, educação, proteger a mulher, reduzir a mortalidade infantil, entre outras coisas. Melhorar a relação, uma relação mais justa entre os países ricos e os países pobres. E aí, em setembro do ano 2000, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lança uma provocação global que ele chamou de Declaração do Milênio, onde os países assumiam o compromisso de atingir objetivos que pudessem resolver esses problemas. Bom, estava lançado a agenda. Foi um evento que tinha 189 países, o Brasil estava presente com o seu vice-presidente na época, Marco Maciel, mas o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, e aí os países começaram a atuar. O Brasil foi muito protagonista nos 3 primeiros anos com a liderança da doutora Ruth Cardoso, que era a primeira-dama. E aí, quando o presidente Lula, na época, em seu primeiro mandato, assumiu, ele pegou isso como ele pegou. Independentemente dos objetivos, não é isso que nós estamos colocando em questão. Sim. Nós estamos falando da ação. Ele criou o Ministério de Combate à Fome, um programa global, conhecido globalmente, que foi o Fome Zero, e ele incentivou dele mesmo. Eu mesmo fui membro de uma comissão que julgava o prêmio do milênio, dos ODMs, que chamava Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E para fechar sobre esse assunto, ele tinha um objetivo de atingir esses objetivos de 2000 a 2015, era a meta. Em 2010, já tinha sido atingida uma das metas mais importantes, que era a redução da linha da miséria para o percentual pela metade da população do planeta, que vivia na linha da fome. Era para atingir em 2015 e atingiu em 2010. Então, a ONU e os países membros das Nações Unidas entenderam que quando todos se juntam, a gente consegue alguma coisa. É por isso que a gente evolui para as COPs, que começaram a acontecer ano a ano para combater, para mitigar a questão das mudanças climáticas, os objetivos, e também os objetivos que depois vieram na ECO 92, com a Eco Rio, que aconteceu com o lançamento de iniciativas muito importantes, vivas até hoje, como o CEBEDS, que é o Comitê do Desenvolvimento Sustentável Industrial, como também a questão da Carta da Terra, entre outros documentos, né? E aí eles desenvolveram a tal ponto que, quando chegou em 2012, o Lula, na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2010, propôs de fazer uma outra conferência aqui no Brasil, que se chamou Rio+20. O objetivo era preparar o planeta para discutir uma nova agenda, que fosse a continuação dos ODMs. E isso aconteceu em 2015 com 2 eventos. O lançamento da Agenda do Milênio, Agenda da 2030, que propôs 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não existe uma agenda melhor que essa ainda. E também o Acordo do Clima, que aconteceu em 2015 em Paris. Ou seja, a coisa começou a andar. Aí você diz assim, né? No mundo inteiro? Óbvio que não. Você já viu algum movimento importante andar sozinho? Aliás, não é bom. Então, existe muita resistência. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não apoiaram o próprio...
Bush, o pai, veio na Eco 92 e isso pegou mal para ele, porque o presidente depois foi o Bill Clinton, que era, o vice dele era um ambientalista, que ganhou o prêmio Nobel. Al Gore, né? Al Gore. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos não apoiaram nem o protocolo de Kyoto, era o maior emissor de carbono. Só que, quando a gente fala assim, o Trump, ele não apoia o ESG. Aliás, ele tem aliados fortíssimos, que são 18 governadores, que tem um movimento totalmente contra. Vieram me perguntar se isso enfraquecia. Não, na verdade, fortalece. Porque a gente desenvolve resiliência. Exato. A gente aqui, eu estou puxando para o meu lado, né? Porque eu sou um defensor realmente. E cria mecanismos para enfrentar. Só que nos Estados Unidos é assim, o presidente pode ter essa visão, mas os governadores não precisam ter. Uhum. Então, estados como a Califórnia foram os maiores desenvolvedores de medidas de combate a mudanças climáticas em governos republicanos. E, Vitor, assim, né, o Vitor trouxe que aula. uma aula, né? A gente não precisa falar nada aqui. Eu queria pedir desculpas, porque, assim, eu tô quieto, porque literalmente eu estava... O Vitor deixou o Sader calado. Eu estava literalmente ouvindo atentamente, porque, cara, é o que de novo eu vou ser repetitivo, mas assim, eu sento nessa mesa e é muito aprendizado a cada conteúdo, a cada convidado novo. Eu fiquei refletindo, né, Vitor? Você trouxe todo o histórico. Eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer. Se a gente for perguntar... E por que ainda, com todo esse estudo documentado, né? Quer dizer, comprovando que existe mesmo um risco ambiental, né, no mundo inteiro. E um risco ambiental, assim, não tem, como diz o Ayrton Krenak, eu estava até lendo, ele hoje não tem planeta 2, né? O planeta é esse. É esse aqui. Por que ainda existem pessoas ou empresas ou indivíduos que não acreditam, que não apoiam? Porque vai para além de agenda política isso, né? Uma agenda que garante a sobrevivência das gerações, né? Apesar de tudo isso, há especialistas, cientistas, PhDs, doutores, que provam para você que isso tudo é balela. Que o aquecimento global não existe. Se você colocar no YouTube, tem até uma participação de um professor de geografia, com o Jô ainda naquela época do passado, onde ele te prova por A mais B que não existe. Existem especialistas que viajam o mundo inteiro para mostrar que tudo não é verdade. Que existem histórias no passado que já, por exemplo, mudança de temperatura no Pacífico, que todo mundo dizia que era o fim do mundo e que não era. Mas na prática, se você pegar a questão das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa, que é a questão da emissão de carbono, você tem já evidências estatísticas com progressões que mostram que realmente a temperatura, meu filho, você pode querer ou pode não querer, ela está aumentando. Nós que somos leigos, a gente percebe isso, por exatamente. exemplo, as mudanças de comportamento do clima e as regiões vão mudando. Eu pego por mim exemplo. Cara, quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem ainda, né? Cara, vivia na São Paulo da Garoa. Cara, cadê a Garoa de São Paulo? Não tem mais. Pois é. E outra, essa coisa da imprevisibilidade do clima. Exatamente. Essa coisa do El Ninho, Laninha. Essas coisas vão acontecendo e vão influenciando a nossa vida e nós não vamos perceber. Mas eu tenho uma pergunta, Vitor, só para encaixar. Esse é um tema realmente que é o que ela falou. Por que muita gente ainda não toca, né? Mas assim, eu também me pego perguntando o seguinte, e eu já ouvi histórias nesse sentido, ESG, cara, isso daí é para empresa grande, isso daí eu não tenho como participar, né? E você citou ali que não, isso chega até lá no CPF, né? Na ponta final. Então, se a gente pudesse, a gente fala aqui para muito pequeno e médio empresário, né? E claro, é um tema que muitas vezes a maioria dos temas nascem sim nas grandes empresas, e isso vem ali até numa força de compliance para baixo, mas o que de repente o pequeno, né, ou até mesmo o médio, pode fazer ações simples, práticas, reais, né, para realmente fazer a contribuição dele, né, dentro de um contexto geral e sair dessa conversa de que isso não é para mim, isso é só para empresa grande, né? Eu tô fora disso. Se a gente pudesse aí dar dicas, falar sobre, o que a gente poderia trazer e mostrar para esse empresário? Para poder te responder, eu tenho que diferenciar
a abordagem do desenvolvimento sustentável da abordagem do ESG, que, aliás, são coisas diferentes, né? Essa coisa de achar que o ESG é a nova sustentabilidade, não é. Uhum. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável é um conceito que envolve cultura, que é essa coisa, como eu disse, de você satisfazer a sua necessidade como cidadão, hoje preservando a geração futura. Então, isso é muito intrínseco do ser humano e vai chegando na liderança e chega na grande empresa. Isso é um ponto. Você desenvolveu um conceito de responsabilidade corporativa, porque, na verdade, só no Brasil, em alguns países que se chama sustentabilidade, se você for, eu que era da BASF, na Alemanha, na matriz, a gente falava CSR, que é Corporate Social Responsibility, a responsabilidade social corporativa. É alguma coisa de responsabilidade. ESG não. ESG, quando nasce, ele quer pegar realmente as grandes empresas de capital aberto. Você lembra que eu falei que envolve principalmente investidores, acionistas e empresas? Então, quando ele nasce, ele está querendo pegar as empresas de capital aberto. Então, se eu vou para um IPO, né, vou abrir meu capital na B3, né, aqui na Bolsa de Valores. Então, obviamente, que para eu ter as minhas ações numa carteira que tem até um nome realmente que indica que se eu for bem em ESG, ela vai ser mais valorizada a minha ação, então você está falando de empresa de capital aberto. Então, o ESG, quando a gente fala do G da governança, você quer ver a composição do conselho de administração, quantas mulheres, como é que é a diversidade, como é que é o processo de decisão, tem conselho consultivo, por isso que a governança fica. E aí entra a questão da gestão da ética e do compliance, que pega bem na testa da governança. Então, você tem o meio ambiente, você tem o social e tem a governança como quase que um elemento de direção, né? Que é diferente do conceito da sustentabilidade. O John Elkington desenvolveu em 94, cunhou um termo que ele chamou de Triple Bottom Line, que é a gestão baseada em 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. Ele queria colocar numa mesma bottom line, na linha de resultado, uma ponderação que você considerasse o financeiro, mas que considerasse o ambiental, que considerasse o social. Tudo no mesmo peso. No mesmo peso, o que é quase que uma utopia. Ele mesmo contou para mim, porque eu conheço o John Elkington. Ele mesmo, eu falei, você acredita que não tem uma vez que eu falo sobre o assunto que eu não falo teu nome? Você vê, eu tô falando aqui. Ele falou, isso me frustra. Eu falei, como assim te frustra? É porque todo mundo fala, mas fazer mesmo pouca gente faz, né? Mas o ESG já é diferente. O ESG está pegando as grandes empresas. Então, se uma empresa abre capital, ela vai ter que correr atrás de um especialista em ESG. Vai ter que olhar para isso. Só que eu sou um especialista de ESG, pelo menos penso ser. Mas o meu perfil não é o perfil atual do especialista em ESG. Porque eu sou engenheiro químico, tenho biólogo, tenho formado em educação ambiental, tenho sociólogo. Hoje, os especialistas que vendem consultoria de ESG, a maioria deles são economistas. Mas tem motivo para isso, tá? Aí o que acontece? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de temas, nós estamos falando de temas fundamentais, estamos falando de eixos, como o eixo ambiental, social e governança, e estamos falando de critérios. Por exemplo, o que é um critério ambiental? São formas de enfrentar os desafios ambientais. O que é um critério social? É como eu trato a diversidade, como eu trato a saúde, como é que eu lido com os meus públicos de interesse, isso é social. E governança é como é que eu tomo decisão. Como é que funciona o processo? Eu respeito, eu tenho valores, como é que é a ética? É por aí, né? Aí você fala, mas eu sou pequenininho, eu sou um candidato a fornecedor do fornecedor de uma montadora, né? A mudança está acontecendo e as grandes montadoras estão dando exemplos disso. Nós tivemos um contato, uma experiência real da Volkswagen sobre esse assunto. Elas têm que se defender em relação aos acionistas. Só que, para isso, elas não estão sozinhas no mercado. No ciclo de vida delas, é uma cadeia ali. Uma cadeia. E a cadeia tem grandes fornecedores, médios fornecedores e pequenos fornecedores. Então, o que essas grandes estão fazendo? E estão fazendo de uma forma exemplar. Elas estão ensinando a sua cadeia de valor, mas ela está também exigindo que essa cadeia de valor também respeite os critérios do ESG. Respeitar, eu posso respeitar. É suficiente? A resposta a má notícia é não.
você tem que ter os critérios bem definidos. Por exemplo, nós vamos tratar no CIESP desse mês, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente, de um dos temas que estão relacionados à área social. Mas você tem que trazer os critérios para a tua empresa no âmbito que você vive. Qual é o problema que você tem? O meu é reciclagem, o meu é uso de recursos naturais, ou é material que é não renovável, que seja. E você tem que ter o principal, que são as métricas. Por isso que o economista entra, porque ele consegue medir financeiramente quais são os indicadores que vão trazer valor para o negócio graças a você preservar o meio ambiente, cuidado social e cuidar da governança. Uhum. Esses indicadores, eles são fornecidos para as grandes, que elas colocam nos relatórios delas, e aí os acionistas falam, nossa, que empresa interessante. Empodera a cadeia aí. Isso. Uhum. Eu tive, Vitor, que a gente está falando das grandes empresas, mas eu tive um caso de um cliente que era uma gráfica pequena aqui da região, né, do ABC, que para fornecer o serviço para uma empresa grande, que era fazer a impressão das embalagens, as empresas estavam cobrando inclusão, por exemplo, de mulheres e negros, tem a parte ambiental, então como é que ele reciclava, de onde vinha o papel que ia fazer a impressão daquele material, ou seja, a pequena empresa, ela é cobrada, né? Para poder fornecer. Ela está no ecossistema, está na cadeia. O que eu vou contar para vocês agora, já até um gancho para eu falar um pouco da Fundação Abrinq, né? A Fundação Abrinq é uma fundação, é uma ONG, que ela foi criada lá na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente pelas empresas fabricantes de brinquedo para se defenderem da China, que invadiram o mercado naquela época. Só que invadiram com trabalho infantil, com brinquedos que matavam crianças. E aí o que a fundação começou a defender? A criança e o adolescente. E como que isso começou a evoluir? Ela começou a criar programas, empresa amiga da criança, prefeito amigo da criança, disponibilidade de creches. Aí, lá, eu sou membro do Conselho de Administração desde 2006. Olha, faz algum tempo, né? Vou completar 20 anos. E eu fui levado lá por atuar no CIESP. Uhum. Tá? O presidente da Abrinq atuava no CIESP e ele me levou para lá. O network que a gente falou. Network. E eu tô lá até hoje com o presidente da Estrela, com o presidente de outras organizações, não só do ramo de brinquedos, né? E a gente criou um comitê de ESG que eu lidero. Aí você fala, peraí, comitê de ESG para uma organização não governamental? Qual é? Qual é a sua cara pálida, né? A ideia nossa é que nós temos métricas muito fortes e que impactam o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente faz? A gente pega essas métricas e vai nas empresas que têm a vocação de cuidar com públicos como a criança, a diversidade. E aí, o que a gente oferece? A gente pede para eles participarem dos nossos programas, investindo, e a gente dá as métricas para eles. E eles colocam nos relatórios que vão para os acionistas. E aí, engrossa o caldo lá, né? Por exemplo, se uma empresa pequena tem uma solução inovadora, que é uma substituição de uma matéria-prima, que ela é que é renovável, por menor que seja, você pode gerar um valor agregado que vai melhorar a competitividade do produto da empresa maior, vai posicionar, é marketing estratégico, posicionar por diferenciação, com custo menor, diferencial em relação aos concorrentes, e aí você cria um ganha-ganha. Ou seja, a pequena empresa ganha competitividade, se torna mais sustentável e, no fim das contas, o investidor continua colocando dinheiro na grande empresa. Vale a pena. Não é alguma coisa blá, 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 me engana que eu gosto, é alguma coisa... Agora, voltar um pouco na sua colocação a uma pergunta anterior, né? O nível de conscientização ainda é muito baixo. Então, você está falando aqui com um cara que é um missionário do tema. Então, é evidente que você pode acreditar. Evangelista. É quase isso, sabe? E o meu desafio é tirar esse papel, essa máscara. Na verdade, eu mesmo, lá na BASF, como diretor, eu entrava na sala de um colega, de um negócio, por exemplo. Vou te dar um exemplo real. A Suvinil, eu era diretor da produção de Suvinil na América Latina, né? E aí o que aconteceu? A gente tinha um problema sério com um produto nosso, que era o esmalte sintético. Acho que pinta-porta, essas coisas, vocês conseguem relacionar. E na época eles tinham um desafio, porque o concorrente, a Coral, na época, que era da ICI e hoje é da Axo, aliás, a própria Suvinil não é mais da BASF, agora ela é da Sherwin-Williams.
ou seja, eu tive que cortar o meu cordão umbilical mesmo, né? A gente tinha um problema que o nosso custo era 10% mais alto do que o do concorrente. Como é que você quer ser líder com 10% mais caro na matéria-prima? Aí nós começamos a desenvolver o uso do PET. Não era nenhuma novidade no mercado, só que ninguém tinha conseguido fazer isso em grande escala. Nós estamos falando de 60 milhões de garrafas por ano. E começamos a desenvolver uma cadeia de suprimentos de PET, porque o PET ele entra como uma matéria-prima no processo da resina, que é o filme que pinta a parede. O pigmento dá a cor e a resina dá o filme. E nós fizemos isso e aí conseguimos, né? Aí chamei o meu par, que era o diretor da Suvinil, e falei para ele, nós fechamos. E aí, que você quer ver o resultado? Você tinha que reduzir 10%, a gente reduziu 15% o custo, né? Ou seja, já valeu, não quero saber de mais nada. Parabéns, vamos ganhar dinheiro. Não, temos que contar mais de história para você. Falei assim, você sabia que... O que você acha que aconteceu com a qualidade do esmalte sintético? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas não conta para ninguém, porque ninguém percebeu nenhum problema. Como não vou contar? Melhorou a resistência à intempérie, a proteção de raios ultravioleta, melhorou o produto. Mas peraí, como? Você reduziu o custo e ainda melhorou a qualidade? Mas tem mais coisas. A gente, quando fazia a resina, gerava metanol, que é um resíduo tóxico. Como mudou isso é química, a estequiometria da reação química, sumiu o metanol. Nossa, o que é isso? Caramba, não sei o quê. Você quer saber o que aconteceu socialmente? Aí ele falou, Vitor, é demais também. Não, senta aqui que você vai ouvir. Senta aqui que agora você vai ouvir, né? Ele falou, olha, para a gente conseguir fazer isso, a gente desenvolveu uma cadeia de geração de renda para a comunidade em volta da planta da BASF, que gerou 600 postos de trabalho com geração de renda. Aí você fala, nossa, isso é o projeto da vida. Calma, menos. Hoje não se faz quase mais esmalte sintético base solvente. Hoje é tudo a base de água. E a má notícia é que nós ganhamos o direito de participar de um prêmio mundial de inovação da BASF, que eu fui lá. Você acha que eu não ia querer sair com a taça na mão? Eu que vou lá. Global, né? Cheguei lá, não fomos nem para a final. Perdemos para o Ópera, que era um fungicida do agro. Aí nós ficamos com o que nós fizemos de errado, né? Sabe o que nós fizemos de errado? Nós não percebemos que sustentabilidade é assim, você pensa global, mas age local. Tem que ser assim. E a reciclagem de PET é até bacana em países como o nosso. Mas na Europa, eles não fazem isso. Eles queimam. Por exemplo, você vai na Alemanha, para quem conhece a Alemanha, é bem comum, não só na Alemanha, tem uns containers na rua de vidro, de plástico. Tem de vidro verde e vidro marrom. Aqui não é como aqui no Brasil, que você tem a coleta seletiva e você fala assim, plástico. Tudo. Aí você olha, tá tudo misturado. Você vai tudo misturado. Sabe por quê? Porque falta educação ambiental. Né? Lá, você olha no vidro verde, tá só vidro verde. Aí você fala, nossa, eles reciclam tudo. Reciclam nada. Vai pra China. Deixa eles reciclar lá, né? Percebe? É cultural. Então, sabe qual é a minha visão? Até para fechar esse tema, eu vejo a geração Z, a geração Alfa, que agora, dos que já nasceram depois de 2010, né? Geração Z já é depois do milênio. Que eles têm uma consciência ambiental muito maior do que eu tive. Aliás, eu vou ser bem sincero, que eu tenho. Porque eu sou um cara que sempre não posso cometer erros. Mas eu mesmo questiono. Por exemplo, esse negócio de usar água com copo de vidro, depende como eu lavo o copo. Se você gasta 30 litros para lavar o copo, é melhor usar o plástico. Por exemplo, se eu uso um copo plástico e eu estou numa cadeia de economia circular em que o plástico é reciclado, não tem problema. E tem gente que pega isso como preciosismo. Então, primeiro, a gente tem que entender. E segundo, a gente tem que ter cultura. Investir em educação ambiental, em crianças, nossos filhos, nossos netos, certamente, no meu caso, netos, é uma coisa valiosa, porque eles começam a cobrar de você. Então, você vai economizar isso lá na frente. Hoje, a gente não tem água. 0,001% é água potável. Sendo que nós estamos em cima de aquíferos. Acabaram de descobrir um aquífero na Amazônia, que eu não tenho dados precisos, mas que se ele seria suficiente para abastecer a Terra por 250 anos.
um aquífero. É um país, é um planeta que 3/4 é água. Só que nós não podemos usar essa água porque não é água potável. Hoje. Mas no futuro amanhã vai ser viável. As cidades, elas estão com um problema sério, uma tendência de insustentabilidade nas cidades. Hoje, as crianças da geração Z não querem ter carteira de motorista. E você acha que dá tempo, Vitor, da gente... Porque o Brasil é um país muito rico, né? Não digo assistir, mas você acha que o Brasil está num caminho que a gente tem futuro? Bom, primeiro que você perguntou para uma pessoa extremamente suspeita, porque eu sou um otimista. Eu vivo dizendo que eu sou o Ariano Suassuna, né? O realista esperançoso. Mas eu sou um otimista. Eu vejo, mas a minha resposta honesta é que há uma tendência para que nós consigamos ver isso. Há uma tendência. Ainda nós temos muitos problemas a enfrentar e a resolver nessa questão. Eu acho que o que vai acontecer agora, entre o segunda quinzena de novembro, no Pará, onde nós vamos ter a oportunidade de ter no Brasil, no meio da floresta amazônica, a maior reunião global para discutir os desafios das mudanças climáticas. Para nós, ela é um risco, porque nós podemos fazer um vexame enorme, e olha que nós temos chance de fazer isso, com a grande vantagem de que nós somos muito bons no improviso, né? Basta ver os eventos anteriores, mas nós temos a chance de mostrar a importância da região amazônica para as lideranças globais e trazer temas como a questão energética, a questão de recursos naturais, para uma pauta que, de repente, possa influenciar a renovação do Acordo do Clima para que a gente não passe de 1,5 grau no ano 2100. Para a gente contextualizar, quem tá acompanhando a gente, o Vitor está falando da COP30, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ela vai acontecer entre 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará. Né? Qual que é a importância do nosso país, para o nosso país, para as nossas indústrias, um evento desse aqui no Brasil? O Brasil sempre foi protagonista nesses tipos de eventos. Basta ver o que aconteceu na Eco 92 e na Rio+20, onde nós lideramos o processo e toda a negociação. Nós temos um problema político, existe uma polarização muito grande que, obviamente, não ajuda em nada. Mas nós temos que ser resilientes para vencer isso. A questão da gestão de se fazer um evento tão grandioso num lugar onde tem uma pequena infraestrutura gera uma oportunidade muito grande para os oportunistas que querem tirar vantagem sobre isso. Mas o Brasil, com o que nós conhecemos do Brasil, nós temos uma chance enorme de realmente fincar o pé, principalmente em valorização desse patrimônio universal que é a Amazônia, e que as decisões que sejam tomadas, que forem tomadas pelas lideranças internacionais, possam influenciar a agenda climática. E isso vai influenciar, inclusive, a questão da agenda social. Para você ter uma ideia, a Fundação Abrinq vai estar lá para defender questões sociais ligadas à questão climática. Ou seja, o negócio é grande. Só que o problema é que é muito distante, então há uma dificuldade logística das grandes organizações. Estava tendo uma polêmica sobre os hotéis estarem cobrando acima dos valores. Isso aconteceu na Rio+20, para você ter uma ideia. Eu fui na Rio+20, participei ela todos os dias, tinha navios, tinha toda aquela questão, mas no fim das contas, eu sou totalmente contrário a isso, mas nós temos uma capacidade de, na hora... não vamos dizer que nós somos bons bombeiros, nós somos bons apagadores de fogo. E na hora há uma integração que é bem cultural do brasileiro e a coisa acaba funcionando. Por enquanto é só torcida, mas eu acredito realmente que a conferência vai ser um sucesso. Eu tenho uma filha que ela trabalha numa multinacional, a Nestlé, que vai estar presente, ela vai estar atuando lá, porque na área de alimentos é muito importante a questão climática, né? E eu vejo que as empresas estão valorizando muito. A Fiesp certamente vai estar presente e eu vejo que isso acaba refletindo na questão industrial. Nós poderíamos, né, nós temos um evento ESG que é realizado anualmente, já realizamos 4, e esse ano nós vamos focar mais o pilar social. Discutimos a questão ambiental. Esse evento é aqui no CIESP São Bernardo do Campo. Eu ia até entrar nesse assunto sobre a saúde mental, né? Esse ano o ESG, o grupo ESG do CIESP São Bernardo, está trabalhando a questão da saúde mental. E aí, qual que é a importância para as empresas? Saúde mental é um tema muito complexo, né? Não é algo simples
Mas qual que é a importância das empresas cuidarem disso? E por que o ESG esse ano decidiu trabalhar a saúde mental? Só para poder justificar até, com argumentos, o porquê que nós não focamos mudanças climáticas. Primeiro, porque sentimos uma necessidade urgente de abordarmos esse desafio enorme que é a questão da saúde mental nas indústrias, porque já está dentro das indústrias e muitas delas ainda não perceberam. E como nós sabemos que vamos ter a oportunidade de repercutir a COP30 depois, então nós mudamos e mudamos com consciência. O foco é o seguinte, hoje o problema já está nas empresas, existem alguns impactos em relação à questão da efeitos da pandemia, do Covid, mas o mundo está muito mais ansioso, dentro das indústrias nós temos muito burnout, nós temos depressão, e isso gera presenteísmo, ou seja, o funcionário está lá, mas ele não está produzindo. Isso começa a pegar a tal ponto que isso vai se tornar lei. Há uma alteração da norma regulamentadora número 1, onde as questões da saúde mental, elas vão ser incorporadas às normas de segurança e saúde de tal modo que as empresas podem ser autuadas. E nós preferimos focar isso e trazer fizemos uma pesquisa para ver o que acontece, não vou dar spoiler, porque vai ficar por ver, mas um resultado é que o nível de participação das empresas como lideranças foi um pouco baixo, porque as empresas têm medo de se expor. Não que elas tenham problema, mas elas podem levantar expectativas. Então, nós queremos tratar isso no evento. Vai ser um evento onde nós vamos ter um bloco tratando da norma, explicar mesmo com especialistas, e nós pretendemos trazer especialistas para falar de forma pragmática. Alguém que realmente tenha poder de influência para sensibilizar um empresário que ele deve proativamente começar a agir em relação ao seu público interno. Né? Isso pode ser simplesmente uma omissão, ou seja, não perceber a doença presente, mas pode ser alguma coisa que mude, pela falta de produtividade, a forma de liderar. E isso possa gerar uma espécie de um assédio moral escondido que vai prejudicar muito mais ainda o resultado do seu negócio. Esse tema, todo o tema que envolve, né, o ESG, que é, né, o grupo o qual o Vitor é o diretor no CIESP, ele não se esgota, né, Vitor? São temas que a gente... por mais que quanto mais discussão, melhor, né? Para esclarecer as pessoas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero, porque assim a gente vai caminhar aí para de novo, né? Perto do fim. E a gente não pode sair daqui sem saber as histórias do Vitor Seravalli. Né? O Vitor, assim, além de tudo isso, dessa aula que ele deu pra gente da ESG, né? Esse mergulho que a gente entrou no tema de responsabilidade social, sustentabilidade. O Vitor também é escritor. Como é que sobra tempo, Vitor, para escrever não só livros técnicos, mas romance? Da onde que veio essa inspiração? É engraçado, né? Depois de 40 anos formado engenheiro, eu descobri que eu sou um engenheiro de humanas, né? Mas quando eu estava na faculdade, na Unicamp, no 3º ano de engenharia química, havia um projeto que chamava-se Bolsa Trabalho, que era uma oportunidade dos estudantes ganharem dinheiro. E eu me inscrevi sozinho numa Bolsa Trabalho Arte. E era para o Instituto de Arte para escrever poesia. E eu ganhei. Ou seja, eu mantinha a minha mesada escrevendo poesia. Para você ter uma ideia de que, né, até a minha orientadora lá no Instituto de Artes da Unicamp, que, aliás, tem gente muito importante, o Plínio Marcos era participante, o próprio Marcelo Rubens Paiva foi meu colega de faculdade. Olha só. Por incrível que pareça. Filho do Rubens Paiva, né? Que a gente de anos diferentes, eu nem sabia que ele era filho do Rubens Paiva. Eu cheguei a conversar com ele antes do acidente que ele sofreu, né? E aí o que aconteceu? A minha orientadora falou, Vitor, você é engenheiro. Como é que é poesia de engenheiro? É com número, né? Como é que é poesia de engenheiro? É ótimo. Mas encurtando a história, depois que eu já estava no final da minha carreira na BASF, que eu fiz um projeto de carreira, onde eu quis ser um empreendedor mesmo, eu gostava de sustentabilidade e desenvolvimento de liderança. E eu sabia que se eu escrevesse livros para isso, eu poderia ganhar uma oportunidade de ser reconhecido. E eu escrevi um livro de crônicas, onde eu contava as minhas histórias de liderança, e escrevi 2 livros. Um é o Liderança e Sustentabilidade, e o outro é o Somatório de Histórias, né? Lições dos Meus Dias. Mas só que eu queria escrever um romance. E eu lia romances, eu acho que, na verdade, o desafio da língua portuguesa, ele pede para que a gente escreva. Você escreve para aprender o seu próprio idioma. Aí eu escrevi um idioma
E eu aprendi, por incrível que pareça, com diversos escritores, mas um que me influenciou muito foi o Paulo Coelho, que nem era um escritor, né? Era um letrista. E ele fazia, quando ele escreveu O Diário de um Mago, ele virou um best-seller, se tornou hoje membro da Academia Brasileira de Letras, né? E ele fazia isso em viagens, que foi o Caminho de Santiago dele. Tanto que eu mesmo fiz o Caminho de Santiago depois, né? E eu comecei a planejar viagens. Isso, obviamente, que era um projeto de vida. Eu e minha esposa viajar pelos países. E aí eu comecei a viajar, mas eu já ia pensando no livro. Escreveu o livro. E eu fazia locações. Então eu escrevi meu primeiro livro, um romance que passava por cidades como Nuremberg, na Alemanha, Viena, Bratislava, E você foi para esses lugares? Eu fui, e aí eu conto. Se você lê o livro, aí já é também propaganda, né? Mas vamos fazer. E aí eu ponho uma história é o nome de ficção, do livro? Sem Você. Sem Você. Está disponível, eu tenho um site de escritor, que é o www.vitorseravalli.com, e isso é só colocar no Amazon, você vai me encontrar. Aí eu escrevi um segundo, que é A Moça do Castelo, que aí já vou para Luxemburgo, para Bélgica, para Escócia, Londres. E aí eu comecei. Aí depois veio o terceiro, onde eu já fui para Polônia, fui em Auschwitz, fui em Varsóvia, fui nos países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, Moscou, São Petersburgo. E aí eu conto histórias que vão mostrando, mas que tem uma história. Quem chega primeiro? Os locais, as histórias, os personagens? Quem chega primeiro? Tem que ter uma ideia. Você tem que ter uma ideia. A ideia, e aí você vai escrevendo, que nem eu estou escrevendo agora o meu 5º romance, né? Olha lá. Olha aí. Você escreveu quantos? Eu não escrevi nenhum ainda. Mas é hobby, viu? É hobby. Mas é fantástico, eu acho. Aí o que acontece, né? Eu fui para países, para Escandinávia. É hobby, e aí mas eu já peguei o esquema que além de hobby, eu convenço a minha esposa a viajar comigo. Porque eu vou escrever um livro. Eu gostei disso. Fácil. Muito fácil. Eu gostei dessa ideia, cara. Só que aí tem planejamento. Que tem que ter você planejar uma viagem não é assim tão simples. Para dar a impressão de que é só tirar dinheiro. E ir embora, né? Não, é assim. Você mas tem que planejar com objetivo, né? Que não é só o turismo, né? Nós temos um colega no Ciesp, o Vanderlei, que ele fala assim, eu dou o tiro e saio correndo atrás da bala, né? Você compra a passagem... Sai embora. E aí tem a questão dos vinhos também, que eu gosto muito de vinhos. O Vitor também é sommelier. Então, por exemplo, meu último livro, que é É Possível Voltar, é uma viagem no tempo, né? Onde o personagem ele é um sommelier. Então ele vai resolvendo os relacionamentos do passado usando uma maquininha do tempo, só que ele vai só em regiões de vinho, onde eu já estive, como, por exemplo, Duero na Espanha, Rioja na Espanha, depois você vai para Penedès na Espanha, depois você vai para Champagne, você vai para Alsácia, você vai para a Alemanha. E é um jeito legal até de você relembrar como foi as suas viagens, né? É uma forma de você deixar isso registrado. Mais do que... Olha, eu honestamente tenho pouca pretensão de que muitas pessoas vão ler meus livros. Não é esse o meu objetivo. O que vale é eu ter o legado, né? Então, essa coisa de você... eu diria que talvez um dos personagens meus que eu mais encarno é o storyteller. Uhum. Então, essa coisa de contar histórias, né? Então, mesmo as minhas aulas, eu não sou um acadêmico. Eu dou aula de MBA e tal, mas eu dou na FIA, na GV, mas eu dou aula onde o meu grande diferencial não são os modelos acadêmicos, são as histórias reais. Então, o cara fala assim, mas numa empresa tal, eu falo, na empresa tal, aconteceu isso. Uhum. Então, você poder contar as histórias, às vezes agrega... muito mais rico. Eu acho muito mais rico, com certeza. Mas, evidentemente, que eu estou falando num posicionamento totalmente suspeito, que eu estou vendendo o que eu gosto de fazer. Mas eu acho que é um bom investimento. Eu diria que é um investimento em autorrealização. Eu, quando saí da BASF, eu estava com 42 para 43 anos. Eu tinha uma carreira, mas eu quis entrar nisso, né? Então, se você quiser me ver feliz, é quando eu faço uma sessão de coaching para um líder e eu percebo que ele termina a sessão mais líder do que entrou. Uhum. E isso é uma coisa muito difícil. E não é liderar para ser o chefe, gerente. Não, é ele liderar a própria vida dele. Então... Quando você faz isso por autorrealização, obviamente que tem que ser viável. Sim. Por isso que tem que ter projeto. Porque une os dois, né? Une a viabilidade. Senão você vai ficar um idealista, né? Não vai conseguir fazer nada. Mas com paciência, com calma, com determinação, com planejamento, né? Que eu acho que esse é o grande desafio da geração Z. Eles são muito imediatistas. Eu acho que a gente consegue construir uma vida legal.
Caraca, é saúde mental, né? Isso, né, Vitor? A gente falou de saúde mental. É você cuidar da sua saúde mental, você trabalhar não só pela obrigação, pelo dinheiro, enfim, a gente trabalha para isso também, óbvio. Mas é quando você inclui uma coisa que você é apaixonado, aquilo que a gente brincou no começo, né, Sader, de vir fazer o podcast não é trabalho. Exatamente. Eu falo isso sempre. Você fazer um podcast, gostando de fazer o podcast, você nem vê o tempo passar. E o pior é que você deixa um valor agregado para quem assiste, para quem ouve, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. E que mensagem que você deixa, Vitor? Acho super importante isso, né? Claro. Uma mensagem para quem, de repente, está assistindo a gente completamente desanimado. Com o cenário do país, desanimado com o que está fazendo, desanimado... Enfim, com o legado que está deixando. Com o legado que está deixando. O que você... Dessa sua inspiração, assim, o que você deixa? Vou falar olhando para a câmera. Agora, hein? Agora, hein? Não só para quem está assistindo, que vai conseguir me ver, mas principalmente quem está me escutando também no seu carro, onde for, né? Olha, nenhuma vida chega a lugar nenhum se você não sabe para onde vai. E para isso existe uma palavra que até as empresas do ESG estão aprendendo a incluir no seu vocabulário, que é a palavra propósito. Propósito é aquilo que te move. É aquilo que quando você acorda de manhã faz você se levantar e saber que você vai terminar o dia melhor que você começou. Se você está perdido na tua vida, em termos da sua carreira, não achando que nada tem graça, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer é primeiro ver o que você tem. Faz um diagnóstico daquilo que você sente, o que está faltando. Tenta colocar no papel aquilo que realmente poderia alavancar a sua vida, o que está faltando. E aí você olha para frente, usa um soft skill dos líderes empresariais, que é a orientação estratégica. Tenta definir uma visão para a sua vida. Daqui a tantos anos, onde eu quero estar. Tenta imaginar como é que você vai estar comendo, como é que você vai estar se vestindo, com quem que você vai estar conversando. E aí você faz um caminho de volta para ver o que você vai precisar fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Tem que ter resiliência. Se você não tiver resiliência, muitas barreiras vão surgir e provavelmente você vai desistir no primeiro obstáculo. Mas se você for persistente, acredite em mim, certamente no final você vai fazer como Simon Sinek no seu Golden Circle, onde ele fala que quando você faz uma coisa com propósito, o como fazer não é importante, mas aonde você chega transforma a tua vida. Eu acho que é por aí, sabe? Se você fizer gostando do que faz, certamente vai ter muito mais prazer quando você conseguir terminar. Muito bem, ó, pior que não dá nem pra dar uma salva de palma, né? Mas eu já termino o meu dia hoje muito melhor do que eu comecei. Nossa, você é louco, mas muito melhor. Muito top e assim, muito sentido. Eu acho que muito sentido mesmo. É questão de propósito, né? É o que te move, né? É o que te tira ali do hoje para realmente te levar para amanhã. Acho que faz realmente muito sentido e a questão da resiliência, de fato, é muita verdade, né? Então, eu posso trazer como um exemplo esse projeto, né? Assim, quando a gente traz o projeto para dentro do CIESP, né? Não basta você trazer e no primeiro momento ele nasce, ele é aprovado. Ou seja, você precisa batalhar por um projeto, você precisa apresentar o motivo, você precisa apresentar os caminhos, né? Então, é isso, né? Não é tudo simples, né? Não é tudo num clicar de dedos, não é tudo num passe de mágica, né? Existem porquês para que tudo realmente seja construído e passe a fazer sentido. Pô, que aula, cara, que, assim... aí eu vou deixar a minha palavra, gratidão, né? De poder ouvir tudo isso. Com certeza. Mega aprendizado, né? Assim, de verdade, eu tinha um olhar muito diferente da questão do ESG, né? É o que você falou, às vezes o olhar ele é muito simplista, né? E é algo que vai muito além, que é muito maior, que tem uma finalidade... muito mais ampla do que às vezes a gente pensa ali na pontinha do iceberg, né? Ou seja, tudo que está por detrás ali realmente é o que faz mover, né, toda essa questão. Então, realmente muito aprendizado hoje, né? Muito feliz de ter você. Acho que se a gente puder valer, a gente acertou na mosca, né? no convidado. Né, depois de ter recebido aqui os presidentes, né, de trazer o Vitor aqui, de mostrar o que é
um dos grupos que a gente tem lá no CIESP, né? Olha a qualidade intelectual, a qualidade de conhecimento que você pode ter fazendo parte dessa rede. Pode beber dessa fonte pode tão beber rica, dessa né, fonte, exatamente. Fazer trocas, né, com eles. E, enfim, então, realmente acho que fez muito sentido ter você aqui com a gente, né? Dando essa aula, explicando isso, mostrando o quanto que faz sentido realmente viver esse meio aqui do associatismo, da criação de network, da geração de contatos, enfim. Muito top, gostei demais. Foi incrível, Vitor. Muito obrigada. E quem quiser te acompanhar, o Vitor é atuante nas redes sociais, né? Eu acompanho o Vitor, tá no LinkedIn, tá no Instagram, tem o site. Então, assim, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, né, do episódio. Mas, Vitor, quem quiser te encontrar, qual que é o jeito mais... Olha, o mais fácil é pelo Instagram, né? O Vitor Seravalli, @VitorSeravalli é o meu perfil. No LinkedIn também estou, lá é onde eu atuo mais profissionalmente mesmo. O meu objetivo é ajudar as organizações a introduzirem a governança, e eu trabalho muito com a questão de conselho de administração. Mas obviamente que um contato com uma pessoa que é um associado, um empresário, isso sempre vai ter respostas, né? Não tem como não ter. E a gente nem perguntou pro Vitor das maratonas. Vitor, fala rápido, como é que a maratona entrou na sua vida? Entrou graças à minha filha, que era corredora, eu era jogador de futebol fracassado, me machuqueava. E ela me convidou para participar de uma corrida, me deixou terminar na frente dela em 2002. E aí eu comecei já com mais de 40 anos a carreira de corredor. Olha isso. Hoje eu tenho 42 maratonas, 48 meias, 280 provas, 14 São Silvestres, inclusive eu estou querendo correr a 100ª, que vai ser agora, que vai ser minha 15ª, né? E tem um dos livros chama-se 25 Maratonas, que está disponível, onde eu conto a história de cada uma das maratonas, correlacionando com histórias da vida profissional. Nós vamos fazer o seguinte, Sader, o Vitor vai voltar aqui. Não, vai ter que voltar, só pra gente falar de livros e maratonas. O que você acha? Viagens. Você viu que na conversa que eu nem olhei pra roteiro, nem olhar, eu, assim, só realmente fiquei ali atento a todas as informações, porque certamente tem muita coisa ainda pra explorar, né, de conteúdo, de informação, e principalmente do que ele falou aqui, de vivência de vida, né? Certamente... Tem megas histórias aí que vai fazer sentido a gente trazer, né? Não só com um propósito ali de incentivar, de motivar, né? Mas certamente também de aprender ali como foi, por exemplo, às vezes como é uma simples construção de um roteiro de viagem. Mas honestamente, quem constrói bem um roteiro de viagem é capaz também de construir muitos outros roteiros. Planejamento, né? Exatamente. Muito top. Isso aí. Obrigada, Vitor. Obrigada, Sader. Obrigado a você de novo. Mais um. Top demais estar junto com vocês aqui, né? Não deixar de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, curtir. Enfim, faz tudo que tem que fazer aí para ajudar a gente aí a crescer cada vez mais esse canal e levar esse conteúdo cada vez mais longe, né? Para mais pessoas poderem também beber dessa fonte aqui. Com certeza. Obrigada. Legal. Até mais, Show, pessoal. obrigado. Obrigada. Até mais.